meu compromisso contigo nessa aula é falar sobre a importância de um funil de captação e de todas as etapas desse funil para que a gente evite erros do tipo, numa ligação mesmo, falar para o cliente trocar o código de assessoria e depois de alguns dias ele até faz essa mudança, é positiva, mas daí na hora de fazer a ativação ele envia só 10 mil reais, sendo que ele podia levar 1 milhão de reais para a conta junto à tua carteira de clientes. Isso é muito ruim. Então a gente precisa evitar esse tipo de fato. Para isso, a gente vai agregar valor em cada etapa do processo e aumentar o nível de consciência de que o prospect precisa do nosso serviço e, claro, principalmente da nossa pessoa. Então ele vai ficar muito dependente da gente. Antes de fazer a introdução do nosso funil de captação na assessoria de investimentos, eu vou falar um pouco mais sobre o funil AIDA, muito conhecido no marketing. Provavelmente tu já deve de ter visto esse funil. Ele basicamente tem essas 4 etapas: a atração, o interesse, o desejo e a ação. Então a atração, obviamente, é o topo do funil, é onde a gente vai atrair a atenção da pessoa. E isso hoje em dia é muito difícil. A gente precisa ficar cada vez mais criativo na panfletagem digital ou na panfletagem física. Depois, o prospect vai para o nível de interesse. Lá no nível de desejo, ele já tem ciência de que ele precisa resolver esse problema que ele tem. Ele só não sabe com quem que ele vai resolver. Então ele está acotando possibilidades e tu é uma delas. Depois, na ação, é que ele toma a atitude de investir contigo, de ativar a conta, de entrar para a tua carteira de clientes. E todo funil de captação precisa da originação de leads, de negócios potenciais. E eu trouxe aqui nessa aula 6 formatos de prospecção de leads, de originação. Eu já trabalhei com todas elas, algumas eu trabalhei mais forte, outras menos, algumas foram fora da assessoria e eu vou falar um pouquinho, um breve resumo sobre cada uma delas. Mas já te adianto que a última é a que me fez captar mais de 120 milhões de reais junto ao escritório onde eu trabalhei e eu também vou trazer um pouco desse contexto. Mas vamos lá, a primeira delas é a indicação e ela vai ser a origem mais quente que tu pode receber. Ela pode vir de clientes e também de prospect. Muita gente tem essa crença limitante de que tu vai receber indicação somente lá no atendimento, quando a carteira tiver um baita de um rendimento, quando tu trouxer várias oportunidades, fizer uma reunião presencial, fizer um evento, o cliente estiver 100% satisfeito. Mas eu já vou te quebrar essa crença limitante. Na verdade, durante o processo de prospecção, tu também pode, na verdade, deve pedir indicações. Seja em ligação, em primeira reunião, segunda reunião, tu pode sim pedir indicação. Inclusive, o pessoal da Prudential, imagina que esse pessoal vende um produto que as pessoas só usam quando morrem, quando vêm a falecer. Então tu precisa ser muito bom vendedor para vender esse tipo de produto. Eles vivem de indicação. Eles pedem indicação sempre na reunião de fechamento, ou seja, estão ali sem vergonha mesmo, dão cara a tapa e pedem indicação. Depois, o segundo formato é o networking / lista de casamento. Algumas pessoas não têm networking, eu não tive praticamente nada de networking. Então esse trabalho que eu fiz foi basicamente em vão, mas mesmo assim é necessário que tu faça essa lista de casamento. Então tu vai pegar uma lista de Excel, tu vai colocar vários nomes, seja de amigo, familiar ou conhecido, coloca esses nomes, coloca o potencial deles e também o nível de relacionamento, se é próximo, intermediário ou afastado. E aí tu ordena por potencial e nível de relacionamento e aí tu começa a atacar essa lista de casamento. Ela é muito quente e com certeza ela vai te ajudar nos primeiros meses de assessoria de investimentos. Depois a gente tem, em terceiro lugar, a prospecção fria. Essa é uma prospecção que já existe há muitos anos. Vendedores antigos já faziam isso, batiam de porta em porta para oferecer produtos, serviços e a gente não vai fazer diferente. Alguns falam que ela morreu, mas eu tô aqui para provar que não. A gente fez muito disso na época da agência, depois que eu saí da assessoria. Eu abri uma agência de marketing, a gente fazia direto, eu fazia ligação de prospecção fria, dava para marcar a reunião tranquilamente e o legal aqui é que a gente faz uma originação de leads a custo zero. Eu particularmente acho bem interessante e é empolgante também porque tu tá ali tirando um lead
praticamente do lixo um valor que tu não investe. É incrível resgatar transformar um valor de zero a um potencial de 1.000, 2.000, 3.000 reais de comissão. Então é muito bacana, dá um nervoso na hora da ligação, mas é muito legal. Em quarto lugar, a gente tem a prospecção orgânica, que ela vem invertendo a lógica. Ao invés de a gente ir atrás do cliente, ele vem até nós. Algumas pessoas conseguem fazer isso muito bem. Tu vai conhecer elas, por exemplo, o Primo, Thiago Reis, Natália Arcuri, o Fábio Holder. Essas pessoas, elas fizeram uma geração de conteúdo muito forte e hoje elas passam a ser autoridade. Nós, assessores e assessoras, fizemos vários cursos, estudamos sobre o mercado, a gente sabe demais, mas a gente não passa de um mero especialista em investimentos. Se tu quer ser autoridade, ser reconhecido, tu precisa gerar conteúdo. E é isso que eu faço hoje na comunidade. Provavelmente tu deve ter caído aqui nessa aula porque entrou num funil de prospecção orgânica, por conta de uma geração de conteúdo que a gente fez, uma estratégia, algo nesse sentido. E é bem bacana porque também, similar à prospecção fria, o custo do lead costuma ser muito barato mesmo. Na parceria estratégica, a gente tem em quarto lugar algumas empresas como escritório de contabilidade, escritório de advocacia. Eu já atuei nessas duas frentes e é bacana porque a gente pode ajudar eles também. Então a gente pode fazer uma troca de leads, de indicações, ou então troca de valores mesmo, ou de serviço, né? Tem essas três frentes. A primeira delas é simples, a gente pode passar indicações para o escritório e o escritório pode passar indicações para a gente. E a segunda, a gente vai receber um comissionamento por apresentar essas indicações ou eles vão receber um comissionamento. Geralmente ficava na casa de 0,5% por aporte do cliente. Então se o cliente faz um aporte de 300 mil reais, eu repasso uma comissão de 0,5% para o escritório de contabilidade. Já no caso do escritório de advocacia, eu vou sugerir aqui que tu foque em escritórios de gestão empresarial ou eficiência tributária, algo nessa linha. Então, eu tenho uma parceria nesse sentido, em que eu indico potenciais clientes, eles também me indicam e assim a gente consegue crescer juntos, é um jogo de ganha-ganha. O empresário foi pagando imposto ao longo do tempo que não precisava pagar, só que ele não sabia disso. Eles fazem todo um cálculo, depois entram com processo na justiça e ganham esses impostos que o empresário pagou indevidamente. Em cima deste ganho, por exemplo, o empresário conseguiu de volta um valor de R$1 milhão. Em cima desse valor de R$1 milhão, o escritório vai ganhar honorários de 25%. Então eles vão ganhar R$250 mil em comissões. Desses R$250 mil em comissões, eles vão me passar 6%, por exemplo. Então é uma parceria do tipo valores, em que eles vão nos dar uma comissão, ou de leads também, porque a partir do momento em que esse empresário recebe o valor que ele pagava de impostos indevidos, vai surgir a figura de um assessor de investimentos para ajudar a aplicar esse valor ou fazer um fluxo de caixa, ajudar ele na gestão do valor que o empresário está recebendo. Por último, mas não menos importante, a gente tem o tráfego pago ou a prospecção automática, em que a gente paga um valor de comissão para o Google ou para o Facebook e eles nos retornam com leads. Tem várias estratégias, desde impulsionar do Instagram, que é muito simples, até Google AdSense, que a gente pode utilizar no YouTube. Então tem muita estratégia mesmo e eu particularmente tenho um funil de prospecção para a comunidade usando tráfego pago. Já fiz funil de prospecção para geração de leads de investidores e lá no escritório é o que eles faziam também. E eu posso sim comentar um pouco mais desse conteúdo em algum outro momento. Não é a ideia falar profundamente aqui, mas basicamente tu vai fazer o quê? Lança iscas digitais na internet, depois o investidor faz o cadastro para baixar essa isca digital, que pode ser uma planilha, pode ser um e-book, pode ser uma ferramenta, um simulador, qualquer coisa do tipo. Depois esse cadastro passa para um SDR fazer a qualificação do lead. A gente já sabe que ele tem interesse no assunto de investimentos, mas será que esse lead tem financeiro para aportar? Então é isso que o SDR vai descobrir. Uma vez que o SDR conseguiu descobrir que esse potencial cliente tem financeiro para aportar, por exemplo, tem mais de 100 mil reais em investimentos, beleza, vamos passar esse contato agora para um assessor de investimentos, ou seja, para o closer fazer o fechamento do negócio.